Oi, gente! Hoje é dia 28 de fevereiro e eu tô aqui pra iniciar mais um vlog de leitura. O livro escolhido da vez é um dos mais hypados de uma das minhas autoras favoritas, que é a Vi Schwab. Então, eu decidi fazer um vlog de leitura de vilão, porque eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar bastante e que eu vou ter muita coisa pra comentar com vocês. Eu já tava planejando gravar esse vlog quando fosse ler o livro, mas eu não imaginava que fosse ler ele tão cedo, porque nos meus planos iniciais eu pretendia finalizar a série, né, a trilogia Tons de Magia, que eu já estou lendo da autora, né, eu li o primeiro livro no ano passado, antes de começar essa duologia. Só que os meus queridos subs do canal de live me pediram aí, me solicitaram da gente fazer uma leitura coletiva desse livro esse mês de fevereiro, e o que eles não me pedem, sorrindo que eu não faço chorando. Então, como eu já tinha o livro aqui em casa, eu decidi embarcar nessa junto com eles, e agora a gente tá fazendo a leitura. Eu comecei esse livro, acho que mais de uma semana atrás, só que eu só tinha lido 25 páginas dele, inclusive eu li em live junto com o pessoal também, mas esses últimos dias eu tenho trabalhado bastante em editar vídeos pro canal, em produzir conteúdo e etc, e eu acabei deixando minhas leituras um pouco de lado, então eu não tava lendo nada, sabe? E por causa disso eu não toquei durante muitos dias nesse livro, e hoje eu decidi retomar a leitura no último dia do mês. Provavelmente vai ser um livro que vai entrar aí um pouquinho no início de março, mas não tem problema, eu acho que vai ser uma leitura relativamente rápida agora que eu voltei pra ela, porque pra vocês terem uma ideia, nesse exato momento eu tô em live, eu já fiz 2 sprints até agora, a gente tá no terceiro nesse momento, e desde que eu iniciei a live eu já li 50 páginas desse livro. Era pra eu ter lido inclusive mais do que isso, só que eu tô anotando várias coisas, tipo pensamentos, teorias, comentários aleatórios também, e isso demora um certo tempo, eu pegar a lapiseira, escrever, aí às vezes fica torto e eu sou muito perfeccionista, aí eu vou lá e apago, escrevo de novo. Às vezes a letra fica feia, aí eu vou lá, apago, escrevo de novo. Às vezes minha seta fica torta, aí eu vou lá, apago, escrevo de novo. Então assim, tô demorando o dobro de tempo do que eu demoraria se eu estivesse lendo sem fazer nenhuma anotação. Também tô marcando, tá? Como vocês podem ver aqui, nessas 70 páginas de leitura eu já marquei muitas coisas. Tô usando um código de cores pra esse livro, que eu já vou mencionar pra vocês. E tá sendo um livro muito interessante e muito instigante também, porque a gente tem um mistério aqui ao redor. E a curiosidade pra finalmente ter esse mistério, esse segredo revelado, tá me deixando muito empolgada pra ler o livro. Eu não tô ficando cansada. A escrita da Vi Schwab também tá maravilhosa nesse livro. Eu tô adorando, assim. É uma escrita que não tá muito densa nem rebuscada. É um livro bem fácil, assim, de ser lido. E ele não é muito grande, ele tem 360 páginas. Então eu realmente acho que se eu continuar nesse ritmo, em uns 2 dias mais ou menos eu já vou ter finalizado a leitura, e até mesmo por isso que eu tô aqui pra iniciar esse vlog. Bom, já são mais de 5 horas da tarde, então tá começando a escurecer. Decidi mudar o ângulo um pouquinho, assim, vou ficar segurando o celular pra ficar com a iluminação melhor. E vocês podem ver aqui que eu tô em live, né? Então, tipo assim, eu larguei o sprint rolando aqui com o pessoal e vim aqui começar esse vlog logo. Bom, vou contar rapidinho pra vocês o que tá acontecendo, o que eu entendi da história até agora. Os capítulos são narrados alternando a cronologia dos fatos. Então, assim, a gente tem alguns capítulos que se passam 10 anos no passado, quando o Vitor, que é aparentemente o nosso protagonista, né, que a gente tá acompanhando até agora nesse livro, tinha 22 anos de idade e estudava numa faculdade de medicina. E a gente também acompanha o que tá rolando 10 anos depois, no presente, quando a gente sabe que ele acabou de fugir da cadeia, que ele passou esses últimos 10 anos preso, e agora ele tem 32 anos de idade. E outra coisa muito legal, né, desse livro, é que a gente vai ter aí uma vibe meio superpoderes, mas de uma forma muito diferente do que eu já vi até agora, porque é meio interligado com a ciência, sabe? Como se os superpoderes surgissem através de uma reação biológica do corpo. E a gente vê que no passado, né, na parte que acontece 10 anos antes, quando o Vitor ainda tá na faculdade, ele tem um melhor amigo que chama Eli, e esse melhor amigo resolve fazer um trabalho de conclusão do curso de medicina que estuda os EOS, que são basicamente extraordinários, que é como eles chamam as pessoas que aparentemente têm superpoderes, sabe? O Eli tá meio que estudando a existência dessas pessoas pra descobrir como poderiam surgir poderes em alguém, sabe? Se seria através do nascimento ou se seria adquirido de alguma forma ao longo da vida. E o Vitor, ele também
também é bem interessado nessas questões, tanto é que o trabalho dele de conclusão de curso é sobre a adrenalina e os efeitos disso no corpo e tal. E quando ele descobre, né, mais a fundo sobre a pesquisa do Eli, ele acaba sentindo bastante inveja dele, na verdade, e não quer que o Eli ganhe todos os créditos por uma descoberta tão grande, sabe? Ele quer ter alguma parte nisso, quer contribuir de alguma forma. Então ele incentiva o Eli a colocar essa parte teórica do trabalho dele em prática e fazer testes para descobrir se aquilo realmente existe. Então ele acaba criando uma teoria de que esses poderes mágicos seriam despertados nas pessoas através de traumas, mas não qualquer tipo de trauma, e sim algum trauma relacionado a uma experiência de quase morte que alterasse, né, as coisas biológicas lá do corpo e tal. Então teria que fazer mesmo uma mudança química neles. E o Victor, por causa dessa inveja que a gente percebe que ele sente do Eli, ele se oferece pra ser testado, sabe? Pra ser uma cobaia. E eles realmente colocam isso em prática. Então o Victor acaba misturando uns remédios aí com bebida e provoca em si mesmo uma overdose pra chegar próximo da morte e ver se vai ter algum efeito, se realmente ele vai acordar com poderes mágicos, sabe? Só que quando eles fazem esse teste, acaba não dando certo e o Victor não acorda com poderes mágicos, mas logo em seguida o Eli decide que é a vez dele e eles tentam um método diferente, porque os analgésicos misturados com a bebida tinham feito com que o Victor ficasse meio que dopado, sabe? Então ele não sentiu a adrenalina de quase morrer, ele não sentiu uma dor profunda, um medo gigantesco. Então pro teste do Eli, ele decide que ele vai ficar mergulhado numa banheira cheia de gelo até que ele quase morra afogado ou então congelado, eu não entendi muito bem, mas o objetivo dele é realmente morrer pra que o Victor injete, sabe, uns negócios de médico lá nele, que eu não sei descrever pra vocês, e faça meio que uma ressuscitação. Então ele realmente chegaria a morrer pra ressuscitar depois. Ainda não cheguei na parte em que eu vou descobrir se isso funcionou ou não, se o Eli vai acordar com poderes mágicos. Eu acredito que sim, porque na parte do presente, né, que o livro também tá narrando, a gente vê que o Victor e o Eli meio que viraram inimigos. Então o Victor foi preso por um motivo que a gente não sabe ainda, é um dos mistérios do livro. Eu acho que o mistério do livro é justamente isso, o que aconteceu pra ele ser preso e pra ele e o Eli, que eram melhores amigos, virarem inimigos mortais. E a gente vê que ele passou esse tempo todo na cadeia pensando no Eli e pensando no momento em que ele fugiria e conseguiria provavelmente se vingar por alguma coisa. Então o Victor atualmente tem 32 anos, ele tem poderes mágicos, ainda não sei como ele conseguiu esses poderes mágicos, se foi realmente naquela primeira tentativa ou se aconteceu alguma coisa depois que fez com que ele despertasse isso. E ele tem um parceiro que tá viajando junto com ele, que é o Misty, eu acho que é esse o nome dele. E tem também uma garotinha que ele encontrou no meio da estrada, de 12 anos de idade, chamada Sydney, que ela também tem poderes mágicos. E eu acho que o poder mágico dela tem alguma coisa em relação aos mortos, enquanto o poder mágico do Victor é controlar a dor. Então ele pode tanto potencializar a dor de uma pessoa, quanto ele pode tirar totalmente a dor dessa pessoa. E o poder mágico do Eli ainda não foi explicado direito, mas eu acho que tem alguma coisa relacionada com cura, não tenho certeza. Eles faziam um curso de medicina juntos, né? Então eu acho que talvez tenha alguma relação com isso, porque o Victor também parece ter um pouco de inveja do poder do Eli, além de todo o resto, porque assim, era uma relação meio estranha a deles, porque ao mesmo tempo que o Victor gostava muito do Eli, amava muito ele por serem melhores amigos, ele também sentia muito inveja das pessoas que rodeavam o Eli, da namorada do Eli, que é a Andy, né, ou era, não sei como é que tá na atualidade, e o Victor gostava da Andy, conheceu a Andy antes, mas não tomou a iniciativa pra se aproximar romanticamente dela, e quando o Eli apareceu e o Victor apresentou os dois, eles acabaram começando a namorar. Então ele sente que o Eli meio que roubou a garota dele, também sente que o Eli roubou o primeiro lugar dele da classe, sabe, porque o Eli é mais inteligente e agora o Victor ficou em segundo plano. Ele tem esse sentimento bem negativo e talvez seja isso o que tornou os dois, né,
né, inimigos atualmente, eu não sei. Tô bem ansiosa pra descobrir. E quando eu fizer isso, eu conto pra vocês. Agora eu vou voltar pra minha live, porque eu já passei mais de 20 minutos, eu acho, fora, só pra poder gravar esse vlog aqui. E o pessoal tá me esperando, né? Eles acham que eu sumi e evaporei, porque eu não falei o que eu ia fazer. Então, assim, vou voltar logo pra live. E quando eu ler mais coisas desse livro, descobrir mais sobre o que tá acontecendo, eu venho aqui contar pra vocês. Bom dia! Hoje é dia 1º de março, estamos iniciando um novo mês, estou vindo aqui no dia seguinte ao início desse vlog e eu estou muito animada porque hoje eu vou pra praia, gente. Faz muito tempo que eu não vou pra praia. Não ir pra praia assim, apenas estar na praia, porque eu estive na praia, né, durante esse período agora que a gente ficou em pandemia, que a gente ainda está em pandemia, mas eu tava indo, tipo, pra barraca de praia e eu comia, tipo, um peixinho, entendeu? Um almocinho ali, um peixinho com baião e era uma delícia. Porém, faz muito tempo que eu não vou pra praia pra tomar um banhozinho de mar. Não que eu seja a maior fã, mas eu estou com saudades, porque era uma coisa que eu fazia com certa frequência quando eu era criança e que eu gostava muito. Então, assim, pra vocês terem noção, eu nunca vi o Jeff entrando no mar, desde que a gente começou a namorar 3 anos atrás. Então, assim, faz muito tempo. E hoje, então, a gente vai pra praia, são 8h30 da manhã, tá super cedinho, acordei 8 horas. Ontem eu fui dormir meio tarde, assim, mais de 2 horas da manhã, porque eu estava lendo Vilão. Mas apesar de estar com sono, eu acordei muito animada, muito feliz. E eu vou levar meu livrinho comigo pra praia pra continuar a leitura dele, porque eu estou amando muito. E também tô aqui pra contar pra vocês o que aconteceu nas partes que eu li ontem, né, antes de dormir. Porque, gente, já estou na página 160. Eu atualizei esse vlog a primeira vez, eu estava na página 75. Então tem muita coisa pra contar pra vocês. Olha essa iluminação matinal, meus amigos. É sobre isso, não consigo nem abrir o olho de leite, tão claro que tá. Mas assim, apesar desse ângulo aqui ser meio esquisito, que eu tô meio torta, né? Eu acho que ele é muito bom. Mas peraí, vou me ajeitar. Me ajeitei aqui na medida do possível, então
Então vamos lá. Desde a última atualização, a gente já descobriu muitas coisas nesse livro aqui. A cada capítulo, várias bombas estão sendo reveladas e está muito empolgante por causa disso. A primeira coisa que a gente descobriu, então, é que a ideia do Eli de se matar, né, o método que ele usou pra poder se matar e ser revivido depois, né, uma experiência de quase morte, acabou dando certo, diferente da do Victor. Então o Eli, ele entra numa banheira super congelada e fica lá até o coração dele parar, e um tempo depois que ele já tá morto, o Victor tira ele da banheira e aplica nele umas injeções de epinafre. Eu não sei se é esse o nome, gente, não lembro o nome. Mas é um negócio aí que ele pode aplicar até 3 injeções, eu acho que é adrenalina, né? E aí ele fica fazendo aquela massagem, né, no coração dele. E o Eli volta à vida mesmo, dá certo. De início eles não percebem nenhuma diferença nele, então eles acham que, mais uma vez, a experiência que eles fizeram falhou, né? A teoria deles estava talvez errada. Mas eles acabam saindo pra beber e na volta o Eli tava meio alto, assim, e ele acaba caindo em cima de uns cacos de vidro e machucando a mão. E ele pega e mostra pro Victor perguntando se ele vai ter que dar pontos e tal. E quando ele retira o caco da mão, o ferimento começa automaticamente a se fechar. Então, ele, na verdade, acabou realmente adquirindo poderes e o poder dele é de cura. Então, ele se regenera, né? É um negócio assim que eu não sei se ele consegue fazer nos outros ou se é apenas nele mesmo. E depois disso, o Victor entra em surto, né? Porque ele tava de boa com essa situação até agora, porque a experiência do Eli também não tinha dado certo junto com a dele. Mas quando ele adquire poderes e ele percebe que ele não conseguiu apenas, ele fica muito chateado, assim, muito angustiado. Ele sente muita raiva e muita inveja também. E ele decide que vai fazer alguma coisa, que vai tentar de novo, sabe? Ele não quer abrir mão disso. Então ele pede pro Eli ajudar ele, né, na tentativa. E o Eli fala que o melhor é que ele primeiro se recupere da overdose que ele teve, né? Porque ele não tá 100% ainda, e que depois eles tentam e tal, só que o Victor percebe que o Eli tá meio que enrolando ele e que não vai ajudar e nem apoiar ele a tentar pela segunda vez. Então ele tá muito apressado, assim, muito nervoso, e ele decide fazer por conta própria. O que, vamos ser sinceros, né, meus amores, não é uma boa ideia. Então assim, gente, o Victor acaba indo pra uma festa da faculdade e ele vai comprando drogas em várias pessoas que estão vendendo, né, que elas vendem em pouca quantidade, ele vai comprando em todas elas pra poder reunir uma quantidade suficiente pra, quem sabe, conseguir afetar ele, né, caso ele tente desse método. Então ele faz ali, compra tudo, reúne tudo, e ele tá subindo pro andar de cima pra colocar o plano dele em prática quando ele chega na festa. E a ideia do Victor era bem absurda, vamos ser sinceros, porque ele queria se drogar até a morte e enviar uma mensagem pro Eli pedindo socorro. Então ele tava contando que o Eli ia chegar a tempo ali pra salvar ele depois que ele tivesse uma overdose ou algo assim, algo mais sério, e injetar a mesma adrenalina que o Eli usou também pra ser ressuscitado. Porém, ele não contava que o Eli ia aparecer antes na festa, né? Então ele consegue impedir ele antes de ele cheirar as drogas, né? Aí o Eli joga as drogas fora, ele também injeta a injeção de adrenalina na própria perna, e eles têm uma rápida tretinha ali, e o Eli fala que ele era louco por estar tentando fazer aquilo sozinho, que ele precisava de ajuda, e faz o Victor prometer que vai se limpar, né, porque ele tá todo sujo, e sair junto com ele, que eles vão embora daquela festa e tal. E o Victor promete, só que ele tem outra ideia no meio do caminho. Vocês acham que é uma ideia melhor do que essa primeira? Com certeza não. Então, assim, tendo seu primeiro plano frustrado, o que nosso querido amigo Victor decide fazer? Ele manda uma mensagem pra Andy, né, que é a namorada do Eli, e que é uma pessoa que ele conhece há mais tempo ainda, já conhece há vários anos e tal, é uma amiga pra ele. Ele manda uma mensagem pra ela pedindo socorro, sabe? Eles têm meio que um código que quando um dos dois enviou mensagem pedindo pra ser salvo, o outro tem que ir ajudar sem questionar nada, sem perguntar nada, sabe? Largar tudo e ir imediatamente. E ela realmente aparece pra buscar ele lá na festa. Então ele desce a janela assim, escondido, né? Pra não passar pelo lugar onde o Eli tá esperando por ele. Entra no carro da Andy e eles saem. E ele fala pra ela que quer ir pro laboratório de engenharia da faculdade deles. A Andy é uma estudante de engenharia. Então ela
tem acesso, né, aos locais, ela consegue entrar tranquilamente, mesmo que seja de noite, que não tenha ninguém na faculdade agora. E ela pergunta por quê e tal, e o Victor explica a ideia dele de ser morto, né, pra depois ser ressuscitado com poderes. Ela já sabia mais ou menos que essa era a temática que o Eli tava estudando pro trabalho de conclusão de curso dele. Ela não concorda, inclusive, com essa ideia, ela acha uma loucura. Mas o Victor, pra convencer ela a ajudar ele, inventa uma mentira. Então ele fala pra ela que ele tomou uma espécie de comprimido lá, que já iria desligar ou ligar o corpo dele, que ia afetar o corpo dele, que se ele não fizesse esse experimento, ele acabaria morrendo. Enfim, joga aquele migué nela pra não dar escolha, realmente, sabe? Então ela aceita, óbvio, a ajudar ele. Ele fala que tem minutos de vida antes que o comprimido entre em ação. E a brilhante ideia dele, gente, pelo amor de Deus, é ser eletrocutado até a morte. E depois eletrocutado de volta pra reviver. Então, ele pede a Indy pra prender ele numa mesa lá, né, de ferro, sei lá, de metal. E ela vai aumentando as voltagens, né, da corrente elétrica que tá passando pelo corpo dele. Então, ele começa sentindo, assim, uma dor e depois vai aumentando aos poucos até ficar um negócio, assim, insuportável, que ele só quer que tudo aquilo pare, sabe? Ele tá, tipo, realmente sendo frito ali em cima. E como ele tá levando choques, né, como ele tá sendo eletrocutado, ele não consegue desmaiar, como aconteceu na primeira vez que ele tentou, né, quando ele misturou os remédios lá com a bebida, porque ele perdeu a consciência. Então, ele não ficou realmente com um trauma daquela experiência de quase morte. Agora, dessa vez, como ele tava sentindo uma dor muito constante e muito forte, que não permitia que ele chegasse à inconsciência, ele realmente alcançou o nível necessário pra receber superpoderes. Então, quando ele revive, né, quando ele acorda de novo, ele se sente um pouco diferente, assim, sabe? Ele percebe que ele consegue controlar a dor que ele tá sentindo. Então, ele consegue ligar e desligar como se fosse um interruptor e ou não sentir nada ou sentir tudo de novo. E aí, ele desliga a dor dele, só que eu não sei o que acontece direito, mas a Andy, eu acho que ela vai, tipo, tentar tocar nele pra ajudar, sabe? Ele a se levantar e tal, porque, enfim, né? Ele tinha acabado de morrer. Mas, quando ela toca nele, ela acaba recebendo toda a carga de dor que ele tava sentindo, sabe? Toda aquela energia elétrica e tal. Então, ela morre eletrocutada no lugar dele. Não sei se é exatamente eletrocutada, mas ela acaba morrendo, o coração dela para. E ele demora um tempo, assim, pra aprender a controlar e pra conseguir tirar a dor dela também. E quando ele faz isso, já é tarde demais. Só que, assim, diferente do que eu achava, né, que ele fosse reagir, porque o Victor tem uma quedinha pela Andy, ele fala que gosta dela, mas que o Eli tomou ela dele antes que ele pudesse ter alguma atitude em relação a isso. Então, assim, o esperado era que ele fosse sofrer, porque a pessoa que ele gosta, a amiga dele de vários anos, que tava ali apenas tentando ajudá-lo, acabou de morrer. Só que ao invés disso, ele trata toda a situação de uma forma muito racional, muito fria. E ele não chora, ele não tenta usar, né, a energia pra reviver o corpo dela, pra fazer alguma coisa. Talvez até mesmo o que aconteceu com ele, sabe? Reviver ela e talvez ela até adquirisse poderes, não sei. E em vez disso, ele pensa, meu Deus, já tá cheio de evidência contra mim aqui na cena do crime, eu não posso mexer em mais nada, deixar mais nenhuma digital. Então, assim, é uma coisa meio bizarra, meio assustadora. Ele liga pro Eli, conta mais ou menos o que aconteceu, né? Fala que a Indy tá morta, que ela tava ajudando ele a concluir o experimento e que aconteceu um acidente, ela acabou morrendo. E ele escuta quando o Eli pega no telefone do apartamento deles e disca 911, porque esse telefone do apartamento deles, ele faz meio que um barulhinho específico que o Victor reconhece. Ele também reconhece o sonzinho das teclas, sabe? A tonação dessas teclas em específico. Então ele percebe que o Eli vai chamar a polícia. O Eli pede pra ele ficar, que ele tá indo pra lá e faz ele prometer que não vai sair dali. Mas é óbvio que o Victor não é bobo, então ele promete e sai do mesmo jeito e tá indo pro apartamento porque ele quer conversar com o Eli. Só que no meio do caminho, ele acaba sendo pego pela polícia. E a gente descobre que existe meio que uma organização especial da polícia totalmente voltada para os super-heróis, né? Os EOS. Então eles capturam o Victor, jogam um capuz na cabeça dele, algemam os braços dele e levam ele pra interrogatório. Então lá no meio do interrogatório, o Victor inventa ali uma desculpa, fala que tava ajudando a Andy em um trabalho de conclusão de curso dela, né? Porque ela fazia engenharia, por isso que ela tava ali no laboratório, e que ele saiu um momento da sala e quando voltou ela já tava caída no chão morta, que talvez ela tivesse
tido um infarte e tal, e que ele ficou muito nervoso com a situação, ligou pro Eli pra pedir ajuda e que ele não esperava que o Eli fosse chamar a polícia e tal. Então ele fala que o Eli tava bêbado e que ele mentiu pra polícia, tanto sobre ele ter confessado, né, ter matado a Andy, quanto sobre o fato do Victor ser um EOS, porque o Eli denunciou ele pra polícia especificamente como um EOS, então aquela organização especial tava investigando ele por causa disso, senão seria, né, uma polícia comum. Aí o Victor é detido na delegacia, né, porque eles precisam investigar o caso de qualquer forma, e ele tem que passar a noite lá, só que ele acaba fugindo da cela e vai até o apartamento dele pra confrontar o Eli. Chegando lá, os dois acabam conversando, brigando, né, porque o Victor pergunta como o Eli foi capaz de fazer isso com ele, sabe, chamar a polícia e tal, e o Eli fala que ele matou a Andy, então é óbvio que ele ia chamar a polícia, e a gente percebe que a relação deles naquele ponto já não é mais a mesma, que eles não são mais os mesmos. Então o Victor tá muito mais insensível, sabe? É como se ele tivesse perdido os sentimentos dele, ele tivesse perdido a capacidade de se importar. E o Eli também perdeu, de certa forma, essa humanidade que ele tinha. Então, além de ter se tornado imortal, né, invulnerável, já que ele consegue se regenerar, ele também perdeu tudo aquilo que tornava ele humano. Então o Victor ataca o Eli, ele enfia uma faca assim na barriga dele, e ele menciona que quando o Eli se machucou com um caco de vidro, ele percebeu que o corpo do Eli só começa a se regenerar quando ele retira o que tá machucando ele. Então, se ele der uma facada no Eli e retirar a faca, a ferida vai se fechar, mas se ele não retirar a faca, permanecer com a faca ali dentro, a ferida não vai se fechar. Então ele fica contorcendo a faca assim na barriga dele e tal, um negócio assim bem violento, mas ele também não chega ao ponto de matar o Eli. Eu não sei nem se dá pra matar ele, na verdade, não sei se ele é imortal ou não ainda. Só que no meio dessa treta toda, o Eli consegue sacar uma arma e ele atira no Victor 3 vezes. O Victor consegue desativar a dor que ele sente, né? Então, tipo, ele não fica gritando, não fica gemendo, não fica sofrendo e tal, mas de qualquer forma, depois de 3 tiros, ele tá perdendo sangue, então ele acaba desmaiando. E não chegou a mencionar essa parte ainda, mas eu acredito que depois de desmaiar, o Eli deve ter entregado ele pra polícia e foi aí que ele foi preso. Além de tudo isso, lá no presente, né, a gente também tá conhecendo um pouco da história da Sidney, que é uma personagem que acho que vai ter grande relevância nesse livro, grande importância. Ela é uma garotinha de 12 anos que o Victor encontrou na estrada ferida, então ele sentiu que ela tava ferida pela dor que ela tava sentindo e decidiu ajudar ela, né, socorrê-la e levá-la junto com ele. Então ele e o Mitch levam a Sidney pro hotel que eles vão ficar, e chega em determinado momento que o Victor tá dormindo na sala, né, com um jornal com a foto do Eli por perto, porque ele tá naquela cidade que chama Merit, porque ele viu a foto do Eli no jornal como um cara que salvou um assalto a banco, sabe? Ele conseguiu deter um ladrão. E o Victor tá buscando vingança, então ele quer mais do que tudo conseguir encontrar o Eli. Só que quando a Sidney vê aquele jornal, ela também reconhece o Eli e ela meio que se inclina pra pegar o jornal ali por cima do Victor, e ele acorda de um pesadelo que ele tava tendo e segura o braço dela. Então quando ele faz isso, ela sente tipo muita dor e começa a gritar e tal, e o Mitch consegue salvar ela, e a gente descobre que apesar de o Victor conseguir controlar a dor quando tá acordado, né, tanto aumentar a dor quanto diminuir, ele não tem esse controle quando ele tá dormindo, então ele dorme muito pouco por causa disso. E na manhã seguinte, quando eles estão conversando, a Sidney pergunta pro Victor onde tava aquele jornal que tava perto dele, que ela tentou pegar na noite anterior. E aí o Victor mostra o jornal pra ela e ela fala que reconhece o homem que tá ali, e ele fica, óbvio, assim, muito alerta, né, porque seria uma possível pista se ela conhecesse o Eli, se ela soubesse sobre o paradeiro dele. E aí ela explica que ele foi a pessoa que atirou no braço dela, que tava machucado. Então 2 dias antes ela tinha se encontrado com ele e que ele era o novo namorado da irmã mais velha dela. Então aí a gente tem um flashback de 2 dias antes, né, desse momento do presente, em que a Sidney conta a história dela, fala que ela é muito parecida fisicamente com a irmã mais velha dela, né, mais velha 7 anos, que é a Serena, ou Serina, não sei como é que fala, e que as duas eram muito próximas, assim, muito unidas, até o dia em que elas acabaram morrendo um dia antes em um acidente no lago onde elas estavam fazendo um piquenique. Elas foram fazer um piquenique meio que em cima de um lago congelado, só que já tava em março e apesar de parecer tudo congelado,
congelado, o gelo já tava ficando mais frágil. Então, ele acabou rachando, as duas caíram e a Sydney meio que tava se afogando. A Serena voltou, assim, nadou de volta pro lago pra poder ajudar ela a sair, só que as duas, apesar de não terem morrido afogadas, elas morreram de frio, porque elas entraram ali no lago congelado, não receberam ajuda a tempo. Então, elas estavam meio que mortas e acabaram revivendo quando foram levadas pro hospital e o cadáver delas foi esquentado. Então, as duas reviveram com poderes. O poder da Sydney, a gente descobre que é reviver os mortos. Então, ela descobre isso quando ela tá no hospital, né, por causa do acidente que ali a Serena sofreram, e ela toca no cadáver de um homem morto e ele revive do nada. Então, ela percebe que consegue fazer isso, enquanto ela não sabe se a Serena tem algum poder ou não. E a irmã dela parece muito estranha, assim, desde que elas reviveram, né? Então, ela pede pra ir embora do hospital, eles liberam, enquanto a Sydney fica presa lá. E depois ela se manda lá pra Merit, que é onde ela cursava, né, a faculdade dela, e não manda mais notícias, não fala mais nada, e a Sydney se sente bem abandonada, assim, sabe? E sempre que a irmã dela fala alguma coisa, as pessoas meio que concordam imediatamente, sem contestação. Então, um ano depois, né, já próximo da data onde a gente tá no presente, a Serena chama a Sydney pra ficar um tempo com ela lá em Merit, porque a Sydney tinha contado pra ela sobre os poderes mágicos, né, que ela adquiriu. E a Sydney fala que ela vai conhecer um amigo dela. E esse amigo é o Eli. Então, assim, eles pegam e levam a Sydney, quando ela chega na cidade, pra um campo afastado, onde tem o cadáver de uma pessoa morta, e pedem pra ela demonstrar o poder dela. Então, ela meio que é obrigada, né? Ela faz isso mesmo sem vontade, mesmo sem querer. E depois que ela revive o homem, o Eli atira nele e mata ele de novo. E aí ele pega e vira a pistola pra Sydney. E ele fala que o poder dela é antinatural, que ele vai contra as leis de Deus e que precisava matar ela por causa disso. E a Serena não reage, sabe? Ela não tenta impedir, não tenta salvar a irmã. Então parece que ela já sabia que aquilo ia acontecer. E aí o Eli atira na Sydney, mas ela consegue desviar e pega bala, né, no braço dela. Então ela consegue segurar um galho e atinge o Eli, ganhando tempo pra se virar e fugir. Então é por isso que o Victor encontra ela perdida, né, numa cidade desconhecida, que não é perto da casa dela, que ela não tá perto dos pais dela, e ela tá abandonada porque a própria irmã compactuou com a tentativa de assassinato. Então ela conta tudo isso pro Victor e ele percebe que é a chance perfeita que ele tem pra finalmente reencontrar o Eli, porque se ele tava namorando com a irmã da Sydney, era só eles irem até o alojamento onde ela morava na faculdade. E eles realmente fazem isso, a Sydney concorda em ajudar ele, até porque ela também, né, não gosta muito do Eli depois que ele tentou matar ela, mas quando eles vão até a faculdade da Serena, ela e o Eli não estão mais lá, então eles sabem que eles estão na cidade, mas não sabem ainda a localização exata deles. E basicamente é isso, gente, de importante, assim, de mais relevante que teve até o momento foi isso. Tô muito empolgada pra ver como vai ser aí o reencontro do Victor e do Eli 10 anos depois e qual vai ser o desfecho desse livro, sabe? O que que vai acontecer aqui? Se todo mundo vai morrer, se todo mundo vai sobreviver, se vai ficar tudo bem, se vai ficar tudo mal. Porque ele é um livro muito incerto, eu diria, sabe? Porque você não sabe quem é o vilão e quem é o mocinho. Você não sabe quem você deve gostar, quem você deve torcer, quem tá certo e quem tá errado, sabe? Porque ambos tiveram atitudes horríveis. Tanto o Victor, que foi responsável pela morte da Andy e que tratou tudo com uma frieza ridícula e que era muito invejoso em relação ao amigo, quanto o próprio Eli, que depois de tudo isso também demonstrou ser uma pessoa muito fria, muito insensível e extremamente calculista, sabe? Porque ele tava caçando e matando os EOS que ele julgava que tinham poderes antinaturais, que iam contra as leis de Deus, ou talvez até mesmo todos os EOS, né? A gente não sabe ainda qual é a real intenção dele, porque esse livro é narrado sob a perspectiva do Victor e tá acompanhando também, de certa forma, a Sydney. Mas, assim, é um livro que te deixa bem confuso, bem perdido, você não sabe ali o que fazer, o que pensar, e isso é muito legal, é a parte mais divertida dele, e é a parte que eu acho que tá me deixando, assim, tão empolgada e tão curiosa pra continuar lendo e descobrir qual vai ser o desfecho dessa história. Agora não. Não vem mais não.
Pastel de arraia, tem? Pode vir lá pra nós? Pastel de arraia. Interrompe. Preciso fazer um comentário despretensioso aqui no meio da minha leitura. Sem sombra alguma de dúvida, se o Eli fosse brasileiro, ele teria ajudado a eleger o Bolso Bosta em 2018. E aí, gente, vocês concordam? Eli bolsominion ou não? Bom, deixando a parte política de lado, estão na página 252 de Vilão e como já fazem quase 100 páginas desde a última atualização, mesmo com essa gritaria infernal de crianças aqui do meu prédio, eu vim atualizar esse vlog, tá? E assim, gente, muitas coisas aconteceram, então eu vou realmente priorizar as partes mais importantes, tá? Nessas últimas páginas que eu li aqui, a gente teve uma perspectiva do Eli, que a gente não tinha tido antes, o que eu achei bem interessante, né? Porque a primeira parte do livro, ele realmente é dividido em partes, mas a primeira parte do livro a gente acompanha apenas o Vitor e a Sidney, né, no presente e tal, e tudo é narrado pela perspectiva dele. Na segunda parte do livro, a gente continua acompanhando o Vitor e a Sidney, mas a gente também passa a acompanhar uma perspectiva oposta, que seria a do Eli e da Serena. Então é a partir daí que a gente vai descobrir como o Eli e a Serena se juntaram, porque é uma coisa que não faz sentido tanto pro Vitor quanto pra gente, porque até o momento que a gente sabe é que o Eli tá caçando e matando os EOS, mas a Serena é uma EOS. Então assim, por que ele não tá matando ela, sabe? E eu tinha falado pra vocês, eu acho, não tenho certeza, que a minha ideia, né, do poder da Serena, pelo que eu tinha visto aqui na parte da Sidney, era que ela conseguia induzir as pessoas, né, a fazerem o que ela quer. Então ela meio que conseguia controlar as pessoas falando pra elas alguma coisa. Se eu não cheguei a mencionar isso nesse vlog, eu pelo menos anotei aqui um comentário no livro na hora que eu li a parte da Sidney. E realmente esse é o poder da Serena. Então quando ele conhece ela, né, quando ele descobre da existência dela e vai atrás dela para matá-la, o que é mais ou menos alguns meses antes de acontecer aquela situação toda em que ele tenta matar a Sidney, a Serena acaba descobrindo as intenções dele e apesar de não parecer assim muito motivada a impedir a própria morte, ela fala que ele não vai matar ela naquele dia em específico, sabe? E ele realmente não consegue fazer isso, porque ele fica totalmente à mercê de tudo que ela fala pra ele. E aí no dia seguinte, eles se encontram de novo, porque a Serena deixou um papel com o endereço no bolso dele, e o Eli realmente acaba indo atrás dela. E aí eles conversam um pouco mais, ela quer saber, né, quais as motivações dele, por que ele tá caçando EOS, como ele faz pra matar eles, e qual é o poder, a habilidade dele. Então ela começa a fazer várias perguntas, e o Eli vai respondendo porque ele não consegue resistir ao poder dela. Mas ao mesmo tempo que ele não consegue, ele tenta. E isso atrai muito a Serena, porque todas as outras pessoas ao redor dela, que convivem com ela, que tem o mínimo de contato com ela, viram automaticamente bonecos de pano, sabe? Eles não têm nenhum tipo de motivação, nenhum tipo de vontade, assim, de discordar do que ela diz, de ser contrário às vontades dela. E, teoricamente, é uma coisa, assim, muito boa. É uma coisa, meu Deus, deve ser a melhor coisa do mundo. Mas, assim, gente, nada nesse nível seria a melhor coisa do mundo, sabe? E ela também sente isso. Ela também não gosta da situação em que ela tá. Na verdade, dá pra perceber que ela tá bem satisfeita e que ela vê na força de vontade que o Eli tem de, pelo menos, tentar resistir a ela, algo muito bom. Então, ela quer manter ele por perto e eles continuam nesse ritmo, assim, de ficar se encontrando todos os dias. E ele vai com a intenção de matar ela, ele pensa em várias formas de matar ela, mas nunca consegue, de fato, fazer isso. Até que chega o ponto em que a Serena tem uma ideia pra ajudar o Eli na missão dele, porque ela concorda que os EOS são criações não naturais e que eles não são pessoas boas e que realmente tá faltando alguma coisa dentro deles, né? Que eles não voltam à vida com tudo no lugar certinho, porque ela mesma sente um certo
vazio, sente uma certa apatia e o desprezo mesmo, assim, pelas outras pessoas. Então ela concorda com tudo que ele fala, mas ao mesmo tempo ela não vai se deixar ser uma vítima dele, ela quer ajudar ele, quer ser uma parceira dele. Então ela pega e usa os poderes dela pra falar com um policial de Merit, né, que é a cidade onde eles estão. E além de falar com esse policial, ela também fala com uma pessoa especializada na polícia, né, um investigador que fica com essa parte, assim, de cuidar dos EOS. Só que esse investigador da polícia de Merit que cuida dos EOS é o Steel, que é aquele mesmo lá do início do livro que foi responsável pela prisão do Victor, porque ele acabou sendo transferido da cidade onde ele morava, que tem aqui o nome dessa cidade, gente, mas é estranha. Eu acho que o nome da cidade é Lockland, mas eu não tenho certeza. Então, ele foi transferido alguns anos antes e ele conhece o Eli, né, porque ele investigou toda essa parte, assim, do Victor e tal, e o Eli se tornou um dos principais suspeitos, porque nessa época, 10 anos antes, muitas pessoas ao redor dele morreram. Então, o Eli fica com muita raiva da Serena quando ela traz ali um dos caras que 10 anos antes tinha investigado ele, que conhece ele e que vai perceber que ele não envelheceu nada durante esses 10 anos. Só que ao mesmo tempo, esses dois policiais estão sob os poderes dela. Então, assim, eles não conseguem fazer absolutamente nada se ela mandar eles não fazerem. Então, eles meio que começam, assim, involuntariamente a trabalhar junto com o Eli e com a Serena, passando pra eles os dados que a polícia de Merit consegue sobre os possíveis EOS espalhados pela cidade, porque eles até mencionam que em Merit tem meio que uma comunidadezinha, assim, de EOS. Por algum motivo, eles acham que os becos, as partes, assim, mais isoladas da cidade, o estilo dela, é um bom lugar pra se esconder e viver a vida, assim, sem chamar atenção. Então, lá é um lugar, assim, com muitos EOS. E o Eli fica todos esses meses, né, até o momento em que ele tenta assassinar a Sydney, que é o momento que a gente tá agora no livro, apenas naquela área caçando os EOS. Voltando pro passado, 10 anos antes, eu falei pra vocês que o Eli se tornou um suspeito pra polícia, né, que eles ficaram um tempo de olho nele. Isso porque após aquela treta que ele teve com o Victor, que ele baleou ele 3 vezes e ligou pra polícia pro Victor ser preso, né, levado pro hospital pra ser atendido e depois preso, o Eli acabou indo pra faculdade deles pra encontrar com o professor Line, que era o professor que tava cuidando do trabalho de conclusão de curso dele, que era sobre os EOS. Então, o objetivo dele era tirar todos os arquivos, todas as informações que ele já tinha reunido sobre esse assunto das mãos do professor, né, que ele já tinha entregado, e pôr um fim naquilo antes que mais pessoas descobrissem o mesmo que ele descobriu, que era possível criar super-heróis. Então, ele entra escondido, assim, na sala do Line com a ajuda de um zelador que tava passando no corredor no momento e vê ele tentando arrombar a porta, e aí ele acha meio estranho, mas o Eli dá uma enganada ali nele e ele abre a porta pro Eli. Então, ele consegue tirar ali as pastas que ele tinha deixado com o professor, o HD onde ele tinha salvado as pesquisas, os trabalhos dele. E na hora que ele tá saindo da sala, né, que ele tá fechando a porta, o professor aparece. E aí ele acha meio estranho, pergunta o que ele tá fazendo ali, e o Eli fala que vai desistir do trabalho dele, que vai retirar todo o estudo que ele já fez, e que mesmo que ele fique com 0 na nota, que ele não se forme, ele não quer continuar com aquilo. Só que o professor não gosta, sabe? O professor começou a acreditar realmente na teoria dele, apesar de ter desdenhado no início, e ele quer continuar aquilo, ele quer que o resto do mundo fique sabendo. Então, percebendo que o Eli tá com as pastas, né, dentro da mochila, eles começam meio que uma briguinha, assim, pra segurar ela, né, pra ficar com ela. E no meio dessa treta toda, o professor acaba atingindo, assim, com o cotovelo, o lábio superior do Eli, que ele se abre e começa a sangrar. E aí, logo depois, o lábio dele fecha de novo por causa do poder de cura dele, que é involuntário, tipo, ele não consegue parar, sabe? E aí o professor vê aquilo e ele fica em choque. Então ele descobre que o Eli, na verdade, já conseguiu se tornar um EOS. E aí ele fala que é por isso que ele tá querendo tirar a pesquisa, porque ele não quer compartilhar a descoberta que ele fez e que ele já conseguiu se tornar um EOS. E aí o Eli faz aquela ceninha, assim, de vilão de filme, sabe? Que a pessoa faz um discurso e admite tudo que aconteceu mesmo. E ele empurra o professor da escada e o homem tá todo acabado lá no chão, no final dos degraus. O Eli vai até lá e termina de fazer o trabalho quebrando
pescoço dele. Aí ele pega as coisas, a mochila e tal, pega tudo e vai dar o fora da faculdade, né? Antes que as pessoas cheguem ali e descubram o cadáver do professor. Só que quando ele tá no carro, colocando a mochila dele no banco pra poder sair, quem aparece? O investigador Steele, que tava antes lá na casa dele, né? No apartamento dele com o Victor, na cena do crime, analisando tudo. E seguiu ele até a faculdade pra falar com ele. E aí o Steele pergunta se ele tá chegando ou tá saindo. E o Eli é muito esperto, então ele imagina que ele seria colocado como principal suspeito se ele falasse que tava saindo, que ele tava na faculdade antes, no momento em que o professor Lini morreu. Então ele fala que tá chegando, mas que vai deixar a mochila no carro porque não pretende assistir aula naquele dia. Então ele e o Steele caminham pra dentro da faculdade e lá dentro já começa a gritaria, o fuzuê, eles acham estranho e seguem pro lado que tá acontecendo isso. Então basicamente as pessoas ali já descobriram o cadáver do Lini, tá tendo toda aquela movimentação de chamar a emergência, de chamar a polícia e tal, e eles vão até o local onde tá o corpo e o Eli faz toda uma cena, né, assim, parece abalado, parece triste, em choque, e o Steele realmente cai na atuação dele. Só que o Eli percebe uns olhares estranhos do zelador, que tinha aberto pra ele a sala do Lini e que viu ele mais cedo no colégio. Então ele acha meio esquisito que agora ele tá ali fazendo aquela cena inteira, que ele não tenha se encontrado com o professor Lini no colégio e tal. E o Eli percebe, então ele fica com muito medo. E aí um tempo depois, eu não sei se é no dia seguinte, na semana seguinte, enfim, ele acaba vendo o zelador atravessar a rua pra sair do colégio de noite e ele acelera o carro e atropela ele, matando sua segunda vítima. E assim, a partir de então, a carreira dele como assassino só deslancha, entendeu? Porque ele começa a realmente pesquisar na internet dicas que possam levar ele até algum EOS nas proximidades, porque ele quer exterminar todos eles. E ele começa a matar todo mundo e tal, até esses 10 anos aí que levam ele até Merit, onde ele conhece a Serena e a gente já tá aí nas partes mais recentes do livro. Outra coisa interessante que eu queria comentar com vocês antes de finalizar essa atualização, porque eu já tô morrendo de calor, gente, tô suando aqui, brilhando horrores e quero sair desse quarto abafado. Mas queria comentar com vocês que eu descobri que o Victor e o Eli estão hospedados no mesmo hotel. E eles não sabem disso. Então, tipo, eles estão no mesmo lugar. O Eli, inclusive, chega a cruzar com o Mitch, né, que é o parceiro do Victor, no saguão do hotel ali e acha ele meio estranho, assim, porque ele é um homem muito alto, corpulento, assim, todo tatuado, num hotel muito chique e com uma movimentação suspeita. Então, o Eli meio que marca, assim, o rosto dele pra depois investigar melhor. E nesse momento que eles se cruzam no hotel, né, o Mitch, no caso, não vê o Eli, apenas o Eli que vê ele. O Mitch tava saindo pra fazer um trabalho que Victor pediu pra ele de encontrar um dos investigadores da polícia que tava ajudando o Eli. Então, ele acaba capturando, né, sequestrando o Danny, que é o policial sem ser o investigador Steele, e ele leva ele pra um prédio, assim, logo de frente pro hotel, um prédio meio abandonado, e liga pro Victor falando que já tá com ele. Então, o Victor desce do prédio, vai até onde tá o Mitch, e ele começa a torturar o Danny com os poderes dele, né, de dor e tal, pra conseguir informações. Então, ele quer a chave de acesso do Danny ao sistema de dados da polícia. Porque, assim, o Mitch é um hacker, ele consegue invadir e ter acesso a esses dados. Mas o Victor, ele quer ir além, entendeu? Ele quer conseguir editar esses dados, ele quer conseguir entrar como se fosse um policial. Então, depois de muita tortura, né, ele consegue tudo isso. E aí ele começa a perguntar por que que o Danny tá ajudando o Eli e tal, qual é a relação entre eles. E o Danny tá enfeitiçado pela Serena ainda, né? Então ele responde umas coisas muito esquisitas. Então ele fala que tá ajudando o Eli porque ele é um herói. E aí o Victor pergunta pra ele quem que disse isso. E ele fala que foi a Serena. E aí o Victor pergunta assim, e você acreditou? E o policial, assim, parece meio confuso, meio perdido, como se ele não entendesse por que ele não deveria ter acreditado, sabe? E é nesse momento, meus queridos amigos, que o Victor finalmente percebe, porque ele não é bobo nem nada, qual é o poder da Serena e o que ela consegue fazer. Porque nem a própria Sydney, a irmã mais nova dela, sabia, porque em nenhum momento a Serena mencionou pra ela. Ela falou até que ia mostrar os poderes pra ela e tal, naquele dia lá da tentativa de assassinato. Só que ela falou que a Sydney precisava demonstrar os poderes dela antes. E aí teve a tentativa de assassinato, a Sydney saiu fugindo e nunca descobriu, né, óbvio, quais os poderes da irmã. E ela era uma incógnita pra eles, assim. Como eu disse pra vocês, o Victor não sabia por que que o Eli não tinha matado ela e qual era a utilidade dela pro Eli, pra ele tá
mantendo ela viva. E agora as coisas já ficaram mais claras. Então, assim, estou adorando acompanhar o desenvolvimento desse livro. Tá realmente muito interessante, muito incrível. Ainda tem mais 100 páginas aí pela frente e eu não sei o que vai acontecer, mas já me falaram lá no grupinho de subs, né, porque é a nossa leitura coletiva do mês de fevereiro, que inclusive já está atrasadíssima, porque hoje é dia 4 de março, mas a Karina já me avisou que o segundo livro, né, dessa duologia, que é Vingança, ele é um livro que se passa no mesmo universo, mas acompanha personagens diferentes. Então, provavelmente a história do Vitor, do Eli, da Sidney e da Serena vai se fechar ainda nessas 100 páginas que eu tenho pela frente. Não foi uma coisa que me surpreendeu, porque apesar de não saber disso, eu tava percebendo que o livro parecia muito caminhar para um desfecho, sabe? Não é como se esse plot em específico que a gente tem aqui, ele rendesse muito mais. Então, pelo menos se ele rendesse, eu acho que a Victoria Schwab ia ter que dar uma espremida bem grande, porque assim, a história do Eli e do Victor já parece muito certinha, muito definida ali, é um ciclo que vai se fechar, e eu acho que não seria possível que ela estendesse tanto ao ponto de escrever outro livro. Já colocar uma história que se passa no mesmo universo com personagens diferentes, eu imagino totalmente possível. Então, eu tô bem ansiosa já pra ler a continuação, aquelas totalmente precoce, né, gente? Porque eu não tenho nenhum livro ainda. Mas já tô ansiosa pra fazer a leitura com certeza, porque é uma história que realmente me ganhou, estou completamente apaixonada e muito feliz de estar gravando esse vlog também, porque vocês sabem como eu adoro gravar vlogs de livros que eu gosto muito e que me marcam muito, porque compartilhar essa experiência através dos vídeos com vocês se torna ainda melhor. Assustou, filho? Vamos ler juntos? Eita. Uma atualização rápida, só para comentar com vocês alguns pensamentos e teorias que eu tô fazendo sobre o final desse livro. Um pouco atrás, assim, né, quando a gente tem a descoberta do poder da Sidney, ela ressuscita aquele EOS que o Eli tinha matado, né, no atentado ao banco, que era o Barry Lynch. E quando ele volta à vida, o Victor não consegue utilizar os poderes dele no Barry. Então ele meio que volta com alguma coisa estranha, com alguma coisa diferente. E eu fiquei pensando se essa imunidade, essa resistência que o Barry teve ao poder do Victor não seria estendida também aos outros EOS. Então, ao Eli, né? Quem sabe, tipo, com um ferimento feito pelo Barry, o poder de cura do Eli não funcionaria, mesmo que seja um poder dele e não referente aos outros, sabe? Ou então o poder da Sidney não funcionar, ou então o poder da Serena não funcionasse nele, então ela não conseguisse controlar ele como ela faz com as outras pessoas, ou quem sabe até mesmo o poder da própria Sidney, se ele morresse de novo, como aconteceu, né? A Sidney não conseguiria trazer ele de volta outra vez. Então eu fiquei muito pensativa sobre isso, porque é uma possibilidade que dá abertura para um desfecho, sabe? Para um final do livro, tendo como base essa segunda volta à vida dos EOS, sabe? A Sidney seria um ponto-chave, porque tem relação direta com o poder dela. E eu acho ainda que ela vai ser uma personagem muito relevante no final desse livro. Não acho que ela foi colocada aqui à toa. Eu acho que ela vai ter algum significado, algum papel-chave, sabe? E eu também fiquei pensando, porque é uma coisa que eu não encontrei aqui no livro, explicações, mas eu fiquei pensando se o Barry voltou conseguindo usar os poderes dele, porque na verdade a gente nem sabe direito qual é o poder dele, né? Só sabe que provavelmente
provavelmente tem alguma coisa a ver com armas ou algo do tipo, algo que imite uma arma, a gente não sabe muito bem. E eu não sei se nesse curto período de tempo que ele passou vivo, entre a Sidney ressuscitar ele e os policiais matarem ele novamente, se ele utilizou o poder dele alguma vez, ou se tá tudo normal, sabe? Se tá tudo certo, ou se o poder dele também foi afetado. E aí eu fiquei... E baseado nisso tudo que aconteceu, que eu também acho que não foi à toa, eu não acho que a participação do Barry Lynch nesse livro foi de apenas enviar uma mensagem para o Eli. Eu acho que essa parte em específico ali do momento que ele foi ressuscitado, do uso dos poderes da Sidney, vai ter alguma relevância no final do livro, nessa conclusão que está se aproximando. E a minha teoria é de que se o Victor percebesse que a Sidney consegue fazer isso, né? Ela consegue ou retirar o poder dos EOS, né? Se o Barry Lynch realmente não tiver mais acesso aos poderes dele, ou então pelo menos deixá-los imune aos poderes dos outros EOS, ele poderia usar isso ao favor dele numa luta contra o Eli. Porque se de repente o Victor morresse e a Sidney ressuscitasse ele, e ele voltasse à vida imune ao poder da Serena, e quem sabe conseguindo ferir o Eli por estabelecer algum tipo de imunidade em relação ao Eli conseguir se curar com o ferimento feito pelo Victor, ele basicamente conseguiria ganhar essa luta final entre os dois de uma forma muito fácil. É óbvio que ele também estaria meio que na última chance dele, porque se ele ficar imune ao poder da Sidney, caso ele morra no confronto com Eli, né, mesmo tendo todas as vantagens possíveis, se ele morresse no confronto com Eli, ela não conseguiria ressuscitar ele uma segunda vez, porque ele teoricamente seria imune ao poder dela agora. Mas enfim, a gente tá considerando vários fatores, tá, pra poder criar essa teoria aqui. E a gente também não sabe, e eu também não sei se caso ele voltasse à vida, ele voltaria com os poderes dele, porque a gente não teve uma conclusão sobre isso, como o caso do Barry Lynch. Não sei se ele voltou com os poderes ou se ele voltou sem os poderes. Então, de qualquer forma, seria uma jogada arriscada, mas seria uma jogada que eu acharia muito interessante de ver aqui no final desse livro. E eu tô jogando isso aqui nesse vídeo porque, mesmo que acabe não acontecendo, que seja uma coisa nada a ver, que eu esteja totalmente brisando aqui, eu gostei muito dessa ideia, desse pensamento que eu tive. E eu acho que seria um final, assim, bem interessante, sabe? Não um final em específico, porque, enfim, tem que acontecer a parte depois ainda. Eu não sei se alguém vai sobreviver, não sei se os dois vão morrer, se o Eli vai matar o Victor e depois vai acabar sendo preso e passando o resto da vida preso, já que ele, de certa forma, é imortal, né? Ele não consegue ser ferido. Não sei se o Victor vai matar o Eli e vai voltar pra cadeia, ou se o Victor vai matar o Eli e depois vai acabar morrendo também. Gente, eu não faço a mínima ideia do que vai rolar. Não sei se a Serena vai sobreviver. Eu acho que ela é uma grande candidata aí pra cova. E, infelizmente, eu acho que também pode acontecer de a Sidney acabar morrendo. Eu acho que, ainda que ele tente demonstrar certa indiferença, eu acho que o Victor criou um tipo de relação, assim, com a Sidney, que eles têm uma proximidade muito legal. Eu adoro o relacionamento entre eles. Eu queria, inclusive, que isso crescesse ainda mais, se desenvolvesse ainda mais, porque é quase um negócio, assim, meio pai e filha, e eu acho muito fofo. E eu acho que se acontecesse de a Sidney morrer, de o Eli fazer algo definitivo contra ela, seria um gatilho pra o Victor fazer alguma coisa e colocar um ponto final nessa história, quem sabe matando o Eli ou alguma coisa do tipo. Enfim, não sei, gente, tô bem ansiosa pra descobrir qual vai ser o final desse livro, e provavelmente só vou voltar aqui agora depois de já ter finalizado ele, tá? Só fiz essa atualização aqui que eu não tava planejando, porque eu realmente quis compartilhar com vocês essa minha teoria sobre o final. Hoje é dia 25 de março e só agora eu tô vindo aqui pra finalizar esse vlog e contar pra vocês o que aconteceu nas últimas páginas de Vilão, da V. Schwab. Se eu não me engano, na última atualização eu tava na página 252, eu acho, e falta falar aí de cerca de 100 páginas desse livro, mais ou menos. Mas eu vou tentar dar uma resumida, porque eu já tava editando esse vlog e ele tá muito grande, então não quero que passe muito de 1 hora e, enfim, vou tentar ser o mais consciente
concisa possível. Já tinha contado pra vocês, né, que o Victor tava torturando o policial Danny em troca de informações e tal. E depois ele pediu pra Sidney ir lá reviver o corpo do cara, porque ele queria testar e ver se depois da morte ele ainda estaria sob controle do que a Serena tinha dito pra ele. E ele realmente tá, então ele pede pra Sidney reviver o cara e depois que ele revive, ele mata ele de novo. E logo depois disso, o telefone do Danny toca e é o Eli ligando. E o Victor atende e fala pra ele que eles vão se encontrar naquele dia à meia-noite. Então a partir daí os capítulos são nomeados de acordo com o tempo que falta pra meia-noite. Então, 3 horas, 2 horas, meia hora, 15 minutos e por aí vai. Então é uma tensão que vai crescendo porque você quer que aquele momento chegue logo pra ver o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo vai tudo se desenvolvendo de forma bem lenta. Nesse meio tempo também a gente tem um pouco da história do Mitch, que a gente não conhecia ele muito bem até então a gente descobre como ele e o Victor se conheceram, como o Mitch, que parece ser um cara tão gente boa, tão legal, tão da paz, acabou indo parar na cadeia, e a gente percebe que ele acredita que é amaldiçoado, que coisas ruins e pessoas morrem quando estão próximas dele, e que na verdade ele foi preso inúmeras vezes por crimes que ele não cometeu, sabe? Ele tava literalmente no lugar errado e na hora errada, e por ele ser um cara grande, musculoso, fortão, a culpa logo daqueles crimes recaía nele. Só o último crime que ele cometeu, que foi em relação a hackear algum banco, alguma coisa assim, que ele realmente foi preso por ter feito algo que fez. Então ele acabou conhecendo o Victor nessa última vez que ele foi preso, eles viraram companheiros de cela e desenvolveram uma relação bem verdadeira, assim. Eu acho a amizade deles bem legal, bem interessante. Particularmente, eu gosto muito de todo mundo ali que tá cercando o Victor, né, da Sidney, o Mitch e o próprio Victor, então sou totalmente do time deles e não do time do Eli e da Serena. Mas assim, depois dessa ligação com o Victor, o Eli acaba decidido a mobilizar todos os policiais da cidade a ficarem atentos à reunião que eles vão ter, sabe? Ele quer que eles cheguem ali logo depois e, encantados pela Serena, eles acreditem que o Victor era o grande vilão e que ele era o mocinho da situação, sabe? Então, ele não quer que exista a chance de o Victor sair livre. Caso não dê pra matar ele, pelo menos preso, de novo, ele saia. Então, ele tem, né, junto com a Serena, essa reunião aí com os policiais e tal, pra passar as ordens ali, as coordenadas pra eles. E depois disso, ele e a Serena vão caçar os últimos EOS que eles têm notícias, né, da cidade, pra garantir que eles estejam mortos e que eles não se juntem à operação do Victor. Porque como ele já se uniu a Sidney e também usou o Barry Lynch pra mandar um recado pro Eli e tal, eles querem garantir que não vai ter mais gente poderosa contra eles. Então a primeira pessoa que eles vão atrás é um cara chamado Zachary Flint. Ele e a Serena vão juntos pra matar ele. Pela primeira vez ela vai junto com o Eli, porque sempre ele vai sozinho. E eles realmente matam o cara, só que o Eli percebe que a Serena queria conversar com ele, entender qual era o poder dele, se ele realmente era uma ameaça pra humanidade, se era um poder prejudicial ou se era alguma coisa mais de boa. Só que o Eli mata ele logo, assim, ele não quer conversa. Então a Serena fica um pouco abalada com isso e ela percebe que o Eli também fica com raiva. Então ela decide ir pra casa e ele vai atrás do segundo EOS que ainda permanece solto pela cidade sozinho. Enquanto isso, do lado do Victor, ele e o Mitch saem de casa e deixam a Sidney sozinha no hotel, né? E eles vão atrás do último EOS também. Então, tanto o Eli quanto o Victor querem ir atrás dele. O Victor porque ele desconfia do poder que o último EOS tem, que é o Dominic Rusher, e ele acha que vai ser um poder útil pra eles. Então, por isso que ele quer ir atrás de salvar o cara. Não é porque ele é bonzinho, porque ele quer preservar a vida do cara inocente. Não, porque ele acha que ele vai ser útil e vai fazer mais por eles vivo do que morto. Então, o Eli chega antes, ele fica no barzinho, né, restaurante em que o Dominic Rusher costuma ir, esperando por ele. E quando o Dominic chega, ele fica observando ele de uma mesa distante, assim, esperando ele ir embora, né, ficar num local mais isolado pra poder atacá-lo. Só que nesse meio tempo, antes do Dominic ir embora, aparece quem? O Mitch, porque o Victor ficou no carro. Então, o Mitch chega lá, senta do lado do cara e começa a conversar, e ele meio que fala pra ele que tem um cara que vai tentar matar ele e tal, que a vida dele tá correndo perigo e que a melhor escolha pra ele é fugir. Então, o Mitch passa, assim, na frente do Eli, saindo do bar,
lugar e o corpo dele tampa o corpo do Dominique. E nesse momento que ele perde o Dominique de vista por um segundo, ele desaparece. Então o Eli perde ele de vista, só que aí o novo alvo dele, né, vira o Mitch, porque ele reconhece o cara que ele tinha visto, né, no saguão do hotel dele vários dias antes, e também imagina que aquele deve ser o comparsa do Victor e que ele foi ali justamente avisar pro Dominique fugir. Então o Eli vai atrás do Mitch quando ele vai pro banheiro, e lá ele atira no peito dele e vai embora. Então tudo indica que o Mitch vai morrer, só que ele não tá morto porque ele usou um colete à prova de balas por baixo. E lá fora, né, quando o Dominique saiu do restaurante, ele acaba se encontrando com o Victor, que explica mais ou menos a situação pra ele e meio que tenta convencer ele, ajudar eles na missão de acabar com o Eli, tanto porque o Eli queria matar ele, quanto porque o Victor tinha uma coisa que o Dominique queria muito, porque o Dominique, ele é um cara que sobreviveu, né, ele meio que reviveu quando ele foi atingido por uma mina terrestre, quando ele tava fazendo parte do exército, e meio que metade do corpo dele explodiu, ele ficou super deformado, super debilitado, e apesar de ter voltado à vida com poderes, ele nunca parou de sentir a dor. Então, constantemente, todos os dias, a toda hora, ele sente muita dor e nenhum remédio é capaz de parar isso, sabe? Então, como o Victor tem esse poder de controlar a dor, tanto aumentar quanto tirar totalmente a dor de uma pessoa, o poder dele é muito conveniente pra essa situação com o Dominique, porque a partir do momento que ele tira toda a dor que o cara tá sentindo, ou ele já fica, tipo, totalmente rendido, fala o que você quer que eu faça na mesma hora, e o poder dele realmente é muito útil, porque ele consegue meio que atravessar as sombras. Ele meio que congela o tempo, assim, fica todo mundo ao redor parado, e ele consegue se mover sem que ninguém veja. Então, enquanto ele tá caminhando pra longe há 5 segundos, quando ele sai das sombras, pras pessoas ao redor, não passou nem um segundo. Então, é realmente como se ele desaparecesse no ar, e ele consegue levar outras pessoas com ele também. Tanto é que essa é a forma que os dois conseguem salvar o Mitch. Eles entram no restaurante escondidos, né, porque o Eli pode estar lá dentro ainda, e eles vão até o banheiro e encontram o corpo caído do Mitch, e aí eles descobrem, né, que ele tava com o colete à prova de balas, então ele não tava morto, e os três saem escondidos do restaurante quando a polícia chega, porque o Eli ligou pra eles pra falar que tinha um corpo pra eles retirarem e tal. No caso era o corpo do Mitch, mas como o Mitch não tava morto, não tinha corpo, eles tinham que sair fugindo de lá antes que a polícia percebesse que eles tinham algum envolvimento com isso. Voltando lá pro hotel onde a Sidney tá, é o mesmo hotel onde a Serena também tá, porque ela mora junto com o Eli, e o Eli e o Victor estão hospedados no mesmo hotel. Então, assim, a Serena tá em alguns andares acima da Sidney, e ela percebe uma movimentação estranha alguns andares abaixo, porque quando o Victor saiu de casa junto com o Mitch e a Sidney queria ir com eles e eles não queriam que ela fosse com eles deixaram ela encarregada de, em um horário específico, começar a queimar os papéis com as fichas dos EOS que eles conseguiram lá no site da polícia. Então ela começa a queimar folha por folha, são muitas folhas, e começa a sair muita fumaça do apartamento, e o cachorrinho que ela conseguiu reviver e adotou pra ser o pet dela, né, ele meio que sai assim pela varanda do apartamento deles, e a Serena, sentindo o cheiro daquela fumaça, vai pra varanda dela olhar o que tá acontecendo. Então ela vê o cachorro e vê a Sidney saindo pra puxar o cachorro de volta pra dentro. Então ela descobre que a irmã dela tá hospedada alguns andares abaixo, e ela desce até lá, bate na porta, e quando a Sidney se recusa a abrir, a Serena usa os poderes de controle que ela tem pra obrigar a Sidney a abrir a porta e sair junto com ela, levando também o cachorro. E parece assim que ela vai tentar matar a irmã, inclusive ela tá até com uma arma, mas no fim ela entrega a arma pra Sidney pra ela poder se defender e fala pra ela fugir pra um lugar seguro. As ordens da Serena são incontestáveis, então a Sidney realmente é obrigada a fugir pra um lugar seguro mesmo que ela não queira. Só que um lugar seguro, na concepção dela, é a companhia do Victor. Então ela corre pra onde ela sabe que ele vai estar, que é o ponto de encontro que ele marcou com ele pra meia-noite, e ela vai até lá. E quando ela chega, a única pessoa que já tá lá dentro é o próprio Eli. Então ela acaba quase esbarrando com ele, assim. Na real, ela até se encontra com o Eli, só que o Dominique, o Victor e o Mitch, né, também estão indo pra lá, e o Dominique chega a tempo de agarrar ela e tirar ela dali, enquanto o Victor distrai o Eli. E nesse meio tempo também a gente tem o encontro da Serena, né, que também tava nesse galpão que eles combinaram, e do Mitch, porque eles fazem meio que uma manobra ali pra enganar ela, e
E como ela tem esse poder de controlar as pessoas, qualquer coisa que ela fale, você não vai conseguir matar ela. Então eles fazem toda uma estratégia pra poder driblar esse poder dela e conseguir matá-la. E a gente também tem, nesse meio tempo, a revelação de uma dúvida muito grande que eu tinha, porque eu achava que a Sidney não conseguiria reviver uma pessoa mais de uma vez. Então o cachorrinho dela, né, o Doll, acaba morrendo, ele leva um tiro que é disparado pelo Eli, se eu não me engano, e ele morre pela segunda vez, só que ela consegue reviver ele, então provavelmente ela consegue reviver as pessoas quantas vezes ela quiser, eu acho. Mas assim, gente, vamos falar sobre a parte mais importante desse final de história, que foi o confronto final entre o Eli e o Victor. Os dois começaram a treta ali, começaram a briga. O Eli, obviamente, é superior pelo fato de que ele não pode morrer, então não importa quantas vezes o Victor atinja ele com faca ou com arma, não interessa, assim, ele não vai morrer. Então é realmente uma pessoa invencível. Só que o Victor, gente, é muito mais esperto do que a gente imaginava. Então, o Victor planejava esse tempo todo morrer nas mãos do Eli, porque a partir do momento que a Serena foi morta pelo Mitch, todo o comando, todas as ordens que ela tinha dado aos policiais da cidade tinham perdido a validade. Então, tipo, ninguém ali mais estava achando que o Eli era um herói incontestável e que não importava o que acontecesse, iam ver ele como um herói. Então, o Victor meio que armou tudo pra que eles caíssem na própria armadilha, e ele permite que o Eli atinja ele, mate ele com várias facadas, e quando a polícia, que o próprio Eli tinha chamado pro local, chega, eles encontram o corpo caído, morto do Victor ali, todo ensanguentado, todo acabado, e o Eli, que também tinha sido machucado pelo Victor, mas que tem esse poder de cura, já tava novinho em folha, então não sobrou nenhuma ferida no corpo dele, e quando ele tentou alegar que foi legítima defesa, que o Victor tinha atacado ele primeiro e tal, acreditando, né, que não importava o que ele dissesse, os policiais iam comprar a ideia por causa das ordens que a Serena tinha dado, acaba dando tudo errado pra ele, porque os policiais não estão mais sob os efeitos dos poderes dela, e vendo aquela situação inteira, ele obviamente é culpado pelo assassinato de Victor Valley e vai preso pelo resto da vida dele, enquanto o Victor, apesar de estar realmente morto, é levado pra cova, é enterrado, e no último capítulo desse livro a gente tem a maravilhosa Sidney e o maravilhoso Mitch indo ressuscitar o maravilhoso Victor. Então assim, gente, deu tudo certo, entendeu? Eu amei o final desse livro, sério, foi muito, muito, muito bom. Eu não tenho nem palavras, assim, porque não é um negócio muito complexo, não é um negócio muito mirabolante, um negócio, assim, impossível de você adivinhar, mas é um negócio bem construído, sabe? Amarradinho ali, todos os pontos e tal, tudo bonitinho. É um final coerente com o desenrolar do resto do livro, e eu acho que fez todo sentido que a vingança, né, do Victor em relação ao Eli, por ele ter sido preso e passaram todos esses anos na cadeia, não fosse a morte, e sim a prisão, até porque o Eli não podia morrer, né? Então, assim, eu gostei muito da história como um todo. Apenas uma coisa que não ficou bem esclarecida pra mim, porque, pelo que eu entendi, a Sidney não sabe como a Serena morreu, sabe? Eu acho que ela pensa que foi o Eli que matou ela, quando na verdade foi o Mitch e o Victor. E eu acho que eles não vão esclarecer essa situação pra ela, sabe? Não vão deixar ela saber a verdade, porque no fim, a única forma de deter o Eli era matando a irmã dela, e ao mesmo tempo era a irmã dela. Então seria uma notícia muito pesada pra ela receber, e talvez até acabasse assim com o relacionamento que eles têm, e ela ficaria sozinha no mundo, né? Porque eu acho que a partir de então, o próprio livro não diz isso, mas eu acredito que os três vão continuar juntos, seguindo a jornada deles, seja qual for. Mas assim, essa parte da omissão, né, da mentirinha que o Victor e o Mitch estão mantendo ali sobre o verdadeiro fim que a Serena teve, eu fiquei meio encucada pensando sobre isso e pensando se a Sidney em algum ponto vai descobrir a verdade ou não. Mas enfim, basicamente é isso. É um livro muito fluido, muito rápido de ler, é um livro com uma trama muito interessante, muito intrigante, que te deixa curioso. Tem personagens muito bem construídos, que dão abertura pra você ter essa dúvida, sabe? De qual lado é o lado certo. Tem o bem, tem o mal. Qual lado eu torço, de que lado eu tô. Eu acho que no fim, assim, do livro, poucas pessoas vão ficar do lado do Eli. Eu não sei se vai ter... Não é nem por uma questão de quem tá certo e quem tá errado. Apesar de, claramente, ambos os lados estarem errados, porque o Victor foi responsável pela morte da namorada do Eli e cometeu outros crimes também desde então, apesar de não ter matado ninguém diretamente. E o próprio Eli saiu por aí caçando
EOS adoidado e matando as pessoas porque ele julgava que Deus tinha dado um poder pra ele, que ele era especial e que as outras pessoas não mereciam viver, gente. Um negócio assim muito doido. Então, assim, eu achei o Vitor muito mais carismático e muito mais fácil de você gostar e torcer por ele do que o Eli. Então, particularmente, sou o time Vitor Vale. Me contem aqui nos comentários que time vocês torceram, se vocês eram neutros nessa situação toda, decidiram não escolher um lado. Mas eu acho, assim, que essa é uma das partes divertidas do livro, sabe? Você pesar tudo e decidir ali pra qual lado você vai estar mais inclinado. E é isso, gente. Foi uma leitura muito, muito boa, que eu amei ter feito. Fico muito feliz pelo pessoal lá, os subs que me apoiam no canal de lives, terem escolhido esse livro aqui pra nossa primeira leitura conjunta no mês de fevereiro, né? Que eu terminei o livro meio atrasada, mas foi uma leitura de fevereiro. E é um livro que com certeza eu teria lido em algum momento, mas não tão cedo. Então, fico feliz por ter sido logo e por ter gravado também esse vlog de leitura aqui pra vocês, porque realmente foi uma experiência muito, muito boa, que eu tô muito feliz de ter realizado. Dei 4,5 estrelas pra esse livro. Achei que ainda não foi os 5 estrelas, não foi o favoritado, mas 4,5 estrelas é uma nota muito boa e com certeza vai ser um livro que eu vou guardar com muito carinho aqui na minha estante. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, de mais um vlog de leitura aqui no canal. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Também comentem aqui embaixo, né, o que vocês acharam do vlog, quais as opiniões de vocês sobre esse livro em específico, quais teorias vocês fizeram aí pro final, porque eu fiz várias, gente, meu livro tá todo anotado. Não acertei muita coisa, mas pelo menos eu curti bastante a finalização da história. Também não esqueçam de me seguir pelas redes sociais, o meu Instagram e o meu Twitter estão aparecendo aqui na tela pra vocês e tem link de acesso pra eles no box de descrição, então é só clicar lá, me seguir e ficar por dentro de todas as novidades. Também comprei com o meu link da Amazon, Submarino, Shoptime ou Americanas, caso vocês queiram adquirir qualquer livro, qualquer produto ou item vendido por esses sites, que vocês me ajudam muito e não pagam nada mais por isso. E por fim, é claro, não deixem de me seguir lá no meu canal de lives e também, caso vocês sejam aí assinantes do Amazon Prime, vocês podem se inscrever gratuitamente no meu canal de lives, se tornarem subs, e aí vocês vão poder participar das nossas próximas leituras coletivas de subs e participar das nossas noites do pijama, concorrer a sorteios, ter acesso ao nosso grupinho do WhatsApp e vários outros benefícios. Então não deixem de dar uma passadinha por lá pra conferir e também, é claro, acompanhar as nossas lives de leitura, de foco, de produtividade, com muitos sprints legais pra gente ser bem produtivo e conversar bastante também. Muito obrigada, então, por assistir esse vídeo até aqui. Beijão e até o próximo!